Direto da redação. Mas agora nós vamos ao sul do Espírito Santo, em Presidente Kennedy, o município que é o sexto maior PIB per capita do Brasil, viciado em royalties do petróleo. O município de Quissamã, ele recebeu nos últimos anos milhões em compensação de royalties de petróleo. E o município ele contratou um escritório de advocacia em Brasília, que é o escritório Paraguai Ribeiro Coutinho Advogados Associados. E esse escritório ele foi contratado a um custo de R$900 mil por mês. Isso rezava o contrato. Mas ele, ou era os 900 mil, mas ele só seria remunerado. A remuneração dele era 15% sobre o que ele conseguisse recuperar em termos de royalties de compensação e participação especial. Não sei se envolve participação especial ou royalties, eu tenho certeza. Por exemplo, a ANP faz o repasse ao município. Muitas vezes esses repasses eles são considerados incorretos. Então, o escritório de advocacia atuaria no sentido de resgatar dinheiro de royalties que o município tem direito que a ANP não pagou. E ele receberia por êxito. O que é o êxito? Ele só receberia 15% daquilo que ele recuperasse para a cidade. Se a cidade recuperasse 3 milhões, 10 milhões, 40 milhões, ele teria 15% de 40 milhões, por exemplo. Se faturasse 40 milhões, está aqui, estava lá retido na ANP, conseguíamos recuperar por meio de ação judicial de negociação junto à ANP, 40 milhões de reais. O município, o contrato que era de R$900 mil, segundo reportagem do Giro Capixaba, o município ele empenhou que mais de 5 milhões, tem um empenho para pagar o escritório. Não se sabe se pagou porque não está no portal da transparência. Mas quanto foi que o município recuperou para o presidente Kennedy? Nada. Zero. Como é que é isso? Então pagou sem o escritório ter trabalhado? A reportagem aqui do Giro Capixaba, você vai conferir agora na tela aí, ela é muito esclarecedora nesse sentido aí. Essa é a primeira reportagem do Giro Capixaba, que mostrou o contrato, você confere aí, essa reportagem aí mostrou o contrato sem licitação, porque você não licitou, contratou sem licitação, o escritório de advocacia que está sediado em Brasília. Mas aí o contrato essa é a reportagem que dizia, de 900 mil, mas o município tem lá, em outra área do mesmo, no sistema que está lá no portal da transparência, mostrando o seguinte, que a execução orçamentária do município mostra um empenho de 5,343 milhões e 863 reais 56 centavos em favor desse escritório. De 900 mil, mas tinha 5 milhões. Então pressuponho que então o município deve ter recuperado alguma coisa, né? Mas agora vem a grande questão. E por que você vê ali o Dorley ao lado de Nunes Marques e o valor do contrato ali? O Nunes Marques é ministro do TSE. O Nunes Marques, ele concedeu uma liminar monocrática, uma decisão dele, assegurando o terceiro mandato consecutivo para Dorley Fontão em Presidente Kennedy. Vamos lembrar que esse escritório de advocacia que tem aí logo o documento atrás aí, ele é de Brasília. Então o Nunes Marques ele aparece nesse contexto aí, obviamente, porque ele é o autor da liminar e tem um escritório em Brasília que tem o contrato e tem o Dorley Fontão, que é o prefeito, que empenhou despesa, que pagou e contratou, que foi no governo dele que contratou, que esse escritório ele foi contratado. Então está aí, não é? E a matéria cita a liminar do Nunes Marques que garante o Dorley Fontão no exercício do terceiro mandato consecutivo. Então essa daí é a primeira reportagem. Agora você vai voltar aqui na outra reportagem que mostra o seguinte. A ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, repassou, vamos aí, põe aí na tela, por favor, a segunda reportagem. Isso. Pode continuar. Veja bem, repassou o município de Presidente Kennedy assim, quantias milionárias que o município recebeu.
Mas aí o Giro Capixaba foi lá ver. Bom, se repassou essas quantias milionárias, vamos ver aqui os valores que repassou. Repassou 40 milhões de um acordo anterior à contratação do escritório de advocacia. Repassou depois 8,8 milhões em 2024. E o Giro Capixaba, então, foi fazer ali o cruzamento, a reportagem, para saber o que foi que o escritório recuperou dessa quantia aqui. E os relatórios oficiais não atribuem os resultados à banca contratada pela prefeitura. Nada. Nada. Não recuperou um centavo a prefeitura. Então está recebendo ou estaria recebendo, qual é a razão de existir esse contrato e quanto foi que o escritório recebeu. O escritório, o município recebeu aqui, olha só, o cruzamento de dados. O que diz a reportagem aqui, essa segunda reportagem? O município de Presidente Kennedy do Sul Capixaba recebeu milhões de reais em compensações extras relacionadas à produção de petróleo durante a vigência do contrato firmado pela prefeitura com o escritório Paraguai Ribeiro Coutinho Advogados Associados, que está sediado em Brasília. E o cruzamento dos dados, no entanto, revela que os principais repasses encontrados tiveram origem em acordos celebrados diretamente entre a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis e a Petrobras, sem participação da banca de advogados. Então, a ANP e a Petrobras chegaram a um acordo lá, olha aqui, que é devido aqui, essas cidades aqui, essa cidade agora, ela é produtora de petróleo, tem um campo de petróleo aqui, o Campo Jubarte. Então ela vai receber isso daqui, nós vamos repassar, ela tem direito a essa quantia. Repassou. O escritório não participou de nada. Nada. E a constatação também acrescenta um novo ponto, a investigação sobre esse contrato. Vou dar o número do contrato aqui, 442/2020. O instrumento ele foi assinado em 14 de outubro de 2020 com valor cadastrado de 900 mil, vigência prevista até outubro de 2025. Vai até outubro desse ano. Vai terminar. E a ficha pública informa que os serviços jurídicos contratados pelo município incluíam o acompanhamento e a adoção de medidas destinadas ao enquadramento de Presidente Kennedy entre os municípios beneficiários de royalties. E, posteriormente, a prefeitura emitiu o empenho de mais de 5 milhões para os serviços relacionados a cálculo dos royalties concebidos pelo município. Em março de 2023, o portal, vamos ver aqui, o portal municipal também registrou a liquidação de uma despesa de R$ 2.404.652,78 em favor do mesmo escritório. Então liquidou, pagou 2 milhões. Sim. Se houve liquidação, Uhum. então pagou, não é isso? Exatamente. Liquidou, pagou. Os registros contábeis, porém, não apresentam a memória de cálculos dos honorários, os valores recuperados em cada procedimento ou os documentos que comprovem que a atuação da banca foi determinante para o ingresso de receitas. Acordo de 40 milhões anterior ao contrato. Então, todos os acordos, tudo que a cidade recebeu é anterior ao contrato com o escritório de advocacia. O escritório está recebendo, então, por quê? Por nada. Aí a reportagem aqui, lá no final, você vai observar que ela volta novamente aqui. Ela tem a foto aqui do Dorley Fontão, Nunes Marques e o contrato aqui, uma montagem aqui do contrato. O contrato e a liminar de Nunes Marques. O escritório de advocacia Paraguai Coutinho foi contratado pela prefeitura de Presidente Kennedy sem licitação para atuar em processo de revisão de royalties do petróleo. O escritório receberia mediante êxito com 15% do benefício obtido. Então aqui vai dizendo que o contrato sem licitação estimado 900 mil gerou um empenho de 5,3 milhões. E o documento foi assinado durante o primeiro período em que Dorley Fontão era prefeito. Quando ele ficou 1 ano e 9 meses, a prefeita Amanda Quinta, ela foi afastada no âmbito da Operação Rubi, ela nunca mais voltou, ele ficou 1 ano e 9 meses no cargo, concorreu à reeleição e ganhou, depois concorreu à reeleição depois, ganhou de novo, foi impedido durante 1 ano e 11 meses de assumir o mandato por decisão do próprio Nunes Marques, por entender que ele estava tentando exercer o 3º mandato, mas depois o Nunes Marques mudou o entendimento. Mudou o entendimento depois. Na vigência desse contrato aqui, o Nunes Marques, ele mudou o entendimento durante a vigência aqui desse contrato com o escritório de advocacia lá de Brasília. A reportagem do Giro Capixaba mandou mais de 20 perguntas
para a Secretaria de Comunicação de presidente Kennedy, para a prefeitura responder. Não respondeu Não teve nenhum retorno? Nenhum retorno. Mandou 20 perguntas ou 20 e poucas perguntas também para o escritório de advocacia por meio do WhatsApp do advogado. Também o nada. Advogado, não, a única resposta dele, vou ler, mas não respondeu nada. Não respondeu nada. Não houve resposta para aquilo que não tem resposta. Dificilmente se terá respostas para isso aqui que está sendo evidenciado. E é um escritório encrencado em várias situações, Brasil afora. E eu tô recebendo mensagens aqui no 997311241, as pessoas provavelmente lá de Presidente Kennedy do Espírito Santo. A pergunta aqui, o cidadão quer saber uma coisa simples, por onde está indo esse dinheiro e quais resultados ele está produzindo? Tem outro também aqui comentário, não basta anunciar cifras milionárias, a população espera hospitais funcionando, escolas de qualidade, infraestrutura e desenvolvimento. Outro comentário também, quanto há muito dinheiro envolvido, a transparência deixa de ser uma opção e passa a ser uma obrigação. E para fechar aqui, o verdadeiro debate não é quando o presidente Kennedy recebe, mas como cada real recebido está sendo aplicado em benefício da população. Ou seja, as pessoas estão esperando soluções e medidas, né? Estamos falando de um município que arrecada bilhões de royalties de petróleo e justamente por isso a exigência de transparência precisa ser proporcional ao volume de recursos. Enfim. É a constatação que as pessoas têm ali, que o dinheiro está indo para um monte de lugar, está indo para o escritório de advocacia em Brasília, que não recupera um real, mas não está chegando na ponta, não chega na população. Falta fralda geriátrica, a merenda é uma porcaria, a cidade vive botando asfalto sobre asfalto, é a cidade que mais fez contrato por meio de adesão de atas, segundo constatação, no âmbito da investigação da Polícia Federal, na operação Colosso de Areia, os maiores contratos investigados, a maior parte dos contratos, quem fez, que está sob investigação da Polícia Federal, é a cidade de Presidente Kennedy. Nesse momento, o prefeito da cidade de Presidente Kennedy, o Dorley Fontão, ele tem péssimos pressentimentos. O Dorley está macambúzio, o Dorley está contrito, o Dorley está entristecido, porque ele já está antevendo o que é de pior, a sensação de que algo vai ocorrer. Uma autoridade de Presidente Kennedy foi a São Paulo fazer uma bateria de exames, querendo um laudo, mostrando que ele sofre de uma moléstia, porque em caso de uma tempestade muito grande, uma invernada muito grande, ele vai mostrar que ele tem a doença, que ele não pode ficar preso. Então ele quer prisão domiciliar. Até isso as pessoas já estão se precavendo. Porque o pior, assim, coisa muito grande, coisas estão por acontecer. E as pessoas elas conseguem pressentir isso, né? Se dá de pressente que algo muito grave vai acontecer, e vai acontecer tardiamente. Vai acontecer coisas ali, coisas virão ali, vão começar a brotar. Porque não é possível, o Fabrício. Veja bem, você chegar em uma cidade que arrecada bilhões e falta tudo. A população não tem nada, não tem transporte, não tem saúde, não tem nada. Para tentar obter tratamento para pessoas, para crianças com espectro autista, tem que entrar na justiça e a prefeitura recorre para não atender. Mas enquanto isso você vê festas garbosas, festas bilionárias, rodeios com cantores, com coisas assim, se você olhar o banheiro químico nessas festas, em residências, em propriedades de parentes do prefeito, você fica apavorado. Empresas que, em tese, prestam serviço à prefeitura, fazendo montagem, como é que é paga a cachê daqueles artistas? Quem patrocina aquilo? Se são empresas que estão contratadas pela prefeitura, já é imoral, né? Então essas pessoas não têm medo de nada. Presidente Kennedy é a cidade que tem mais dinheiro vivo, escondido, guardado em casa. Dinheiro vivo. Que as pessoas não têm como dar saída desse dinheiro. As pessoas andam com sacola, tem gente que anda com sacola de dinheiro. Então não é coisa anormal, não é uma coisa normal. O Espírito Santo precisa de uma revoada, precisa de uma... Assim, alguém precisa sacudir e mostrar que ali tem Estado, que ali tem autoridade, ainda tem juízes na região do Espírito Santo, meu Deus do céu. Porque o que acontece no estado do Rio de Janeiro e que é noticiado no Brasil, porque as pessoas não visitaram ainda o estado do Espírito Santo.
As pessoas não chegaram ao sul do Espírito Santo. E, infelizmente, tudo que está ocorrendo e que está por ocorrer no Espírito Santo, eu tenho a ligeira impressão que virá de cima para baixo. Porque se esperar vir de baixo para cima, não vai acontecer nada. São, assim, trovoadas que virão de longe, que virão com apoio. A Operação Carbono, a Operação Colosso de Areia, foi da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União, com a CGU. Teve que vir iniciativa, teve que vir de longe. Porque dali não vai sair, do mato ali não sai cachorro. Quando vem de cima para baixo, aí a coisa acontece. Do jeito que está insustentável, uma desmoralização para os órgãos de controle externo do Espírito Santo. É o que se comenta aqui no Rio de Janeiro, aqui, quando a gente senta aqui, é que a gente começa a conversar sobre a questão do Estado do Espírito Santo, é um pavor generalizado. Brasília é um pavor generalizado. Quando olha para a atuação dos órgãos de controle externo do Espírito Santo, guardadas honrosas exceções. Estão perguntando aqui a você se há investigações em andamento do Ministério Público, da Polícia Várias. Federal ou Tribunal de Contas relacionadas a este caso. Várias. Denúncias são várias. Investigações são várias. Se vai ocorrer uma reação por parte dos órgãos de controle externo do Espírito Santo, é outra conversa. Mas como não tem só os órgãos de controle externo do Espírito Santo na história, tem outros órgãos de controle externo, e a desmoralização é quando vem de fora. Quando isso acontece de fora para dentro. Isso aconteceu no âmbito da Operação Marco Zero, nas cidades de Carapebus, nas cidades de Conceição de Macabu, certa vez, que para a Polícia Federal entrar e fazer, teve que vir de fora. Teve que vir de Brasília, teve que vir da Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, com Polícia Federal, com Ministério Público Federal, tudo de fora. Porque por dentro nada estava acontecendo. Aí depois foi transferido delegado, foi transferido tudo. Transferiu, mudou tudo. Eu sou favorável que haja um rodízio de delegados, entendeu? De promotores, que não se fique, que não se deixe criar raízes, até de juízes. Não criar fica raízes, fixo ali, né? não ficar na cidade, porque cria relações de compadrio, relações de amizade, começa a criar relações promíscuas, e daí você não tem separação de poderes. Você tem, na verdade, uma mistura entre poderes. Então essas questões, elas precisam, creio que em algum momento isso há de ser revisto, há de ser reestudado, de que forma se faça isso. Não deixar por muito tempo. Tem algumas igrejas que fazem isso, né? Os pastores não ficam nas suas respectivas igrejas por muito tempo, eles fazem rodízio, sai daqui, vai rodando. Tem paróquias que fazem isso também com padres, né? Os padres não ficam por muito tempo nas paróquias, eles fazem um rodízio, vai para outro lugar, porque senão cria vícios, cria relações não muito republicanas. Roberto, só para fechar aqui, a Olga Peçanha está perguntando a você: Roberto, o que ainda falta esclarecer para que esse caso seja totalmente compreendido? Nós não aguentamos mais. Ô Olga, falta sabe o quê? Falta agora é o escritório explicar, os órgãos de controle externo pedir informações ao escritório de advocacia, à prefeitura de Presidente, quer saber quanto esse escritório faturou, quanto pagou esse escritório, mandar botar isso no portal da transparência e o que foi que o escritório recuperou. Chamar a ANP e perguntar à ANP, vem cá, quanto foi que o escritório intermediou para a prefeitura receber lá em Presidente Kennedy. Chamar a ANP, chamar a prefeitura de Kennedy, chamar todo mundo e chamar o advogado aí do escritório Paraguai para saber exatamente como ele atuou, como ele fez, e fazer determinadas perguntas. Se ele conhece algum ministro do STJ, se ele conhece algum ministro do TSE, se há relações do escritório, seja de forma direta, indireta, com esses ministros. Que algo precisa ser esclarecido. Precisa falar, ser né? esclarecido. O que tem se revelado, Fabrício, no Brasil hoje, é que os escritórios de advocacia, em algum momento também, eles estarão sob investigação. Por quê? Porque tem escritório de advocacia, não sei, não estou dizendo que esse é o caso, é nada disso, mas nós temos visto casos disso aí, que os escritórios de advocacia, eles são verdadeiros pontos de aporte de recursos para depois custear lobbies, custear as mais diferentes tarefas para determinados governos. Então é preciso que isso venha, isso seja devidamente esclarecido.
Talvez não seja o seu caso, mas é preciso assim a gente saber como é que é isso. Qual é a real finalidade desse contrato do Escritório do Paraguai com a prefeitura de Presidente Kennedy. O que, na verdade, está acontecendo, o que está por detrás desse contrato. A matéria está completa, você acompanha no girocapixaba.com.br, lá tem todas as informações lá que vocês precisam. Essa matéria aí, ó. A ANP confirma repasses extras a Presidente Kennedy, mas documentos não ligam valores ao Escritório Paraguai Ribeiro. Isso aí é escandaloso, tá? Isso daí tá muito grande, muito detalhada a reportagem. Detalhada a reportagem. Vale a pena você ler ponto por ponto dessa reportagem. girocapixaba.com.br